Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. E esse exercício faz parte de uma série aqui do canal chamada de Dúvidas de Alunos à Química do Enem, onde eu resolvo as dúvidas e questões que são enviadas pelos alunos que fazem parte do curso da Química do Enem aqui do canal do Estuda Mais. E se você quiser participar deste curso, o link dele está na descrição desse vídeo aqui no YouTube. Participando do curso A Química do Enem, você também poderá enviar suas questões de química para que eu resolva elas na forma de videoaulas, assim como essa. Olha o que diz esta questão. O gás metano, CH4, ele pode ser produzido em aterros sanitários, através de uma decomposição anaeróbica da matéria orgânica. Qual o volume ocupado por 2 kg de gás metano na CNTP? Que são as condições normais de temperatura e de pressão. Bom, uma coisa que você tem que saber com relação à CNTP é que quando você tiver 1 mol de qualquer gás na CNTP, 1 mol vai ocupar um volume sempre de 22,4 litros, tá? Então, 1 mol vai ser igual a 22,4 litros. Não é que 1 mol é a mesma coisa de 22,4 litros. Mas é que 1 mol de qualquer gás ocupa um volume de 22,4 litros quando você estiver falando da CNTP, tudo bem? Das condições normais de temperatura e pressão. Bom, então imaginem o seguinte, se eu tiver 1 mol de gás metano, quantos litros eu vou ter do gás metano? Vou ter 22,4 litros do gás metano. Bom, a massa molar do gás metano ela vai ser de grande importância que você saiba calcular ela. E é isso que a gente vai fazer primeiro aqui, ó. Vamos calcular a massa molar do metano, do CH4. O que é massa molar? É a massa que você tem a cada 1 mol da sua molécula. Eu vou calcular para o metano porque é a molécula que a questão me passou. Mas se a questão tivesse te passado CO2, você calcularia para o CO2. Se ela tivesse passado água, H2O, você calcularia para dar água. Como que você faz esse cálculo? É bem simples. Você vai até a tabela periódica e vai ver que você tem dois elementos dentro dessa molécula. Tem o C e tem o H. O C ele é o carbono e o H é o hidrogênio. Você vai até a tabela periódica para pegar as massas dos dois elementos. A massa do carbono é igual a 12 e a massa do hidrogênio é igual a 1. Você vai multiplicar essas massas pela quantidade de vezes com que cada um desses átomos aparecem dentro da molécula do metano. O carbono, se você observar, ele aparece apenas uma vez dentro da molécula e o hidrogênio aparece 4 vezes. Professor, de onde que você tirou isso? Na frente do hidrogênio tem o número 4, o que significa que o H, o hidrogênio, aparece 4 vezes dentro dessa molécula. Já na frente do carbono não tem nada, o que significa que o carbono aparece uma única vez dentro da molécula do metano. Então, eu peguei a massa do carbono, multipliquei pela quantidade de vezes com que ele apareceu dentro da molécula. Eu peguei a massa do hidrogênio, lembrando que essas massas estão na tabela periódica, e multipliquei por 4 porque ele aparece 4 vezes aqui dentro da molécula. 12 vezes 1 é igual a 12, e 1 vezes 4 é igual a 4. Aí você vai somar as massas de carbono e dos hidrogênios para saber a massa de toda a molécula. 12 mais 4 vai ser igual a 16. Então, a gente vai dizer que a massa molar do metano é igual a 16 gramas por mol. O que significa 16 gramas por mol? Significa que você tem 16 gramas de metano para cada 1 mol de metano, tudo bem? Isso é o que a gente chama de massa molar. Essa daqui é a massa molar do metano, 16 gramas por mol. Então, a gente pode dizer assim, ó. Eu tenho 16 gramas de CH4, de metano, né? Para cada 1 mol de metano. 1 mol do metano. E 1 mol, qual que é o volume que eu tenho dele? Ó, aqui em cima eu vou colocar o que eu estou comparando. Eu estou comparando a massa aqui com a quantidade de matéria, né? Com o número de mols, com mol. E agora eu vou comparar com o volume. Qual que é o volume que eu tenho quando eu tenho 1 mol de qualquer gás? O metano ele é um gás.
Quando eu tenho 1 mol, eu tenho um volume de 22,4 litros, porque aqui eu estou falando de um volume na CNTP, tá bom? Então, o volume que nós temos com 16 gramas de metano é um volume de 22,4 litros. Só que eu não tenho 16 gramas. Segundo a questão, ó, qual que é o volume que a gente tem? Ó? Qual o volume que a gente tem se eu tiver uma massa de 2 kg? Então, você quer descobrir aqui, ó, o volume em litros que você tem se a sua massa for de 2 kg de CH4. Só que você não vai utilizar essa massa na unidade de quilograma, porque aqui você usou a massa em gramas, não foi? Então aqui embaixo você também vai utilizar em gramas. Então vamos apagar esses 2 kg e vamos converter esses 2 kg para a unidade de grama. Como que eu faço isso? Eu pego esse 2 aqui e simplesmente multiplico ele por 1000. E aí eu vou converter de quilograma para grama. A massa vai ser igual, então, a 2.000 gramas. Essa é a massa que você vai utilizar. Por quê? Por que eu não utilizo o quilograma? Porque você precisa ficar, ó, na regra de 3, na mesma unidade de medida que você tem aqui em cima, você vai ter aqui embaixo. A mesma coluna tem que ter a mesma unidade, tá? Então você vai ter aqui 2.000 gramas, que são aqueles 2 kg de metano. Qual que é o volume que você vai ter? Bom, a gente vai descobrir isso a partir de uma regra de 3. Professor, e esse 1 mol aqui no meio? Você nem precisa usar ele. Eu só usei para mostrar para vocês o seguinte. Eu não tinha 16 gramas por mol, mas eu não quero fazer uma relação entre massa e número de mol. Eu quero fazer uma relação entre massa e volume. Então, você vai fazer uma relação direta, ó. Você tem 16 gramas por mol, mas 1 mol são 22,4 litros. Então, você vai dizer, eu tenho 16 gramas em quantos litros? Você vai lá diretão e compara com 22,4 litros. Em 2.000 gramas, qual que é o volume em litros que eu vou ter? Regrinha de 3 para a gente descobrir. Na regra de 3, você faz uma multiplicação cruzada. Você vai pegar esse 16 e vai multiplicar ele pelo x que está aqui do outro lado, na outra coluna na parte inferior. Então, você vai fazer 16 multiplicado por x. Vai colocar um sinal de igual e vai fazer a próxima multiplicação entre o 22,4 e o 2.000 que está aqui. Então, você vai ter 22,4 vezes 2.000. Agora, você vai fazer 16 vezes x é igual a 16x mesmo. Vou colocar 16 vezes x, não muda nada. Agora, 22,4 você vai multiplicar por 2.000 e o valor é igual a 4.000, na verdade a 44.800. Então você tem 44.800 é o resultado dessa multiplicação. Você quer saber o valor de x, então deixa ele isolado. Pega o 16 que estava multiplicando pelo x e passa para o outro lado da equação. Como ele estava multiplicando, ele passa para o outro lado da equação fazendo a operação matemática inversa à multiplicação, que no caso é a divisão. O x vai ficar isolado e você vai ter do outro lado 44.800 dividido pelo 16. Lembre-se disso, tá? Ele estava multiplicando, por isso ele passa dividindo. E aí você vai ter que x é igual a 2.800. O quê? Bom, o x não era em litros, a unidade que eu estava procurando? Então, esse x que a gente encontrou aqui está na unidade de litros. 2.800 litros de CH4. Era o volume do metano que eu estava procurando calcular, não é? Então, esse é o volume dele. 2.800 litros. Belezinha, pessoal? Olha só, para a gente relembrar. 16 gramas de metano é a massa que você tem em 1 mol. Eu descobri isso a partir da massa molar. Em 1 mol, a gente sabe que qual que é o volume que a gente tem? 22,4 litros. A gente até falou disso aqui no início. Ó. 1 mol de qualquer gás, a gente tem 22,4 litros desse gás. É o volume que a gente tem ocupado. Então, em 16 gramas de metano, eu tenho 22,4 litros de metano. Só que eu não tenho 16 gramas de metano. A questão quer saber qual é o volume de metano que eu tenho se eu tiver uma massa de 2.000 gramas, que eram uns 2 kg. E aí a gente descobriu que esse volume seria um volume de 2.800 litros de CH4. Belezinha, pessoal?
Então terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula, espero que você tenha compreendido o passo a passo da resolução desta questão. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhar o link dessa videoaula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Se inscreva também no nosso canal no YouTube para que você possa receber todas as atualizações do canal do Estuda Mais. Um forte abraço, até a nossa próxima videoaula e tchau, tchau!